Olá! Hoje nós vamos falar sobre Fernando Pessoa, o genial escritor português nascido em Lisboa no dia 13 de junho de 1888, na cidade de Lisboa, em Portugal, que morre, segundo seus biógrafos, aos 47 anos de idade. Pessoa era de uma genialidade singular, que é um dos escritores mais lidos, pesquisados, googleados da história da literatura universal. Se você já encontrou algum poema em um site com o nome de Fernando Pessoa, em outro, o mesmo poema com o nome de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis, não tenha dúvida, todos os quatro são verdadeiros. Veja bem, Pessoa, ele tinha uma habilidade inata de escrever textos diferentes, adquirindo também personalidades distintas. Veja bem, isso não é pseudônimo. Pseudônimo seria eu escrever vários textos e colocar nomes diferentes. Não. Seria o meu texto com a minha forma de escrever, meus traços? Não. Fernando Pessoa, além de ser um escritor genial como Fernando Pessoa, ele adquiria outras personalidades. Cada uma dessas personalidades tinha uma biografia, uma história e escrevia de uma forma diferente. Então, ao escrever um texto com um de seus heterônimos, que eram muitos, mas assim, os mais conhecidos são esses, ele tomava aquela forma de ser, aquela forma de ver daquele heterônimo. Então hoje nós vamos falar sobre Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um poeta moderno que é um engenheiro, que tem a engenharia como profissão. Então ele escreve sob a ótica desse profissional que vive no mundo moderno, no meio de máquinas, né? A máquina é presente no universo desse engenheiro do início do século XX, que questiona e contesta a vida do homem nas grandes cidades. E Pessoa diz, suas palavras exprimem, dentre outras coisas, a revolta e o inconformismo. Isso nós podemos ver claramente em trechos como este. Dentro de mim estão presos e atados ao chão todos os movimentos que compõem o universo. A fúria minuciosa e dos átomos, a fúria de todas as chamas, a raiva de todos os ventos, a espuma furiosa de todos os rios que se precipitam. Show, né? Mas hoje eu quero refletir com vocês um poema, Cruz na Porta da Tabacaria, que é escrito por Álvaro de Campos, né? Que é esse heterônimo de Pessoa, um dos mais conhecidos. E eu vou ler para vocês agora. Cruz na porta da tabacaria. Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves? Dou ao diabo o bem-estar que trazia. Desde ontem a cidade mudou. Quem era? Ora, quem eu via, todos os dias o via. Estou agora sem essa monotonia. Desde ontem a cidade mudou. Ele era o dono da tabacaria, um ponto de referência de quem sou. Eu passava ali de noite e de dia. Desde ontem a cidade mudou. Meu coração tem pouca alegria. Isto diz que é morte aquilo onde estou. Horror fechado da tabacaria. Desde ontem a cidade mudou. Mas ao menos a ele alguém ouvia. Ele era fixo, eu o que vou. Se morrer, não falto, e ninguém diria. Desde ontem a cidade mudou. O poema ele começa com uma monotonia, que é essa monotonia de que alguma coisa tinha acontecido. De repente ele visualiza aquela figura fixa que estava ali sempre, que era aquele dono da tabacaria. Ele morre e ele vai refletir sobre isso. Ele morre e tudo continua como antes, as pessoas indo e vindo. Ele era fixo, eu que andava. E aí ele começa a refletir, se fosse eu que tivesse morrido, não faria falta para ninguém.
Então a gente percebe que há um misto ali de nostalgia, há um misto de inconformidade. Isso é um questionamento daquele momento da história da humanidade em que as máquinas começam a surgir, em que a humanidade ela passa, né, a fazer esse cenário das grandes cidades, as pessoas vão trabalhar e a sua vida, e de repente o que antes ocorria na história, uma pessoa morria, era um acontecimento, tudo parava, uma pessoa simples morria, de repente foi mais um que morreu e ele continuava, né? E são questionamentos próprios desse homem, desse período, esse trabalhador, né, que está ali com as máquinas sobre a vida. Mas eu quero deixar em aberto algumas reflexões que eu espero de você. Eu convido você para um café literário. Mais tarde você vai me responder. O poema de Álvaro de Campos é estruturado de modo a criar um efeito de monotonia. Isso nós percebemos. Mas de que forma? Como que isso se dá? Você vai ler o texto e vai me responder. O primeiro verso da primeira estrofe revela a reação do eu lírico ao perceber que algo inesperado aconteceu. Pontualmente, onde você visualiza isso. Mas outra questãozinha. Na última estrofe, o eu lírico explicita a razão de ter reagido tão forte à quebra da sua monotonia. Como? Outra questão. Podemos afirmar que a reflexão desencadeada pela quebra da monotonia relaciona-se ao tema da identidade? Por quê? E uma última questão. Como poderíamos interpretar este poema à luz da nossa realidade? Nesse momento de pandemia, em que tantas vidas se vão e que parecem números, e se fosse eu? É um questionamento. E se fosse você? Então vamos, à luz desse poeta, desse escritor universal, porque o gênio não morre, a sua obra continua sendo escrita por nós. Espero você mais tarde para um cafezinho literário.